E aí, gurizada, tudo belezinha? Comigo aqui tudo tranquilo, tudo belezinha. Mas vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Mas barbaridade, tchê. Mas olha só, o que nós vamos estudar essa semana? Essa semana nós vamos entrar no estudo das funções. Então eu vou entrar de uma maneira assim, bem tranquila, bem fácil, porque função é um conteúdo que vocês viram no ano passado, no nono ano. Então vocês estudaram função com diagrama, domínio, imagem, contradomínio, gráfico da função. Então é isso que nós vamos começar aos pouquinhos, então, esta semana no estudo das funções. Como nós estávamos estudando conjunto, né? Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então hoje, nós vamos começar, vamos pegar o conjunto A, conjunto B, e vamos relacionar os dois conjuntos e dizer que os dois formam uma grande função. Lá no nono ano, isso serve agora para nós no ensino médio, né? Nós aprendemos que função é a relação que se estabelece entre dois conjuntos. Quando os dois conjuntos estão relacionados, nós dizemos que eles formam uma função. Por exemplo, a distância e velocidade são duas grandezas. Quando eu consigo relacionar duas grandezas, eu tenho uma função. Velocidade e tempo também são duas grandezas. Quando eu consigo relacionar a velocidade e o tempo, eu tenho uma função. E é isso que nós vamos ver agora. Então nós vamos estudar neste momento função em conjuntos, função em diagramas, que é a parte mais fácil e mais tranquila da matéria de funções, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui o conjunto A e vou pegar aqui o conjunto B. Eu estou dizendo que o conjunto A, os elementos são o número 1, número 3, número 5 e o número 7. O conjunto B, os elementos são o 2, o 4, o 6 e o 8. Quando eu ligo um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B, um elemento do A com um elemento do conjunto B, um elemento do A com um elemento do B, um elemento do A com um elemento do B, nós dizemos que nós temos uma relação entre esses dois conjuntos. Por quê? Porque função é a relação entre dois conjuntos. Quando cada elemento do conjunto A, olha só o que eu falei, gurizada, cada elemento do conjunto A, quando ele está ligado somente a um único elemento do conjunto B, nós temos uma função. E olha aqui, ó, o conjunto A, o número 1, está ligado só com um elemento do conjunto B. Quem é? O número 2. O número 3 está ligado só com um elemento do conjunto B. Quem é? O número 4. O número 5 está ligado só com um elemento do conjunto B. Quem é? O número 6. O número 7 está ligado só com um elemento do conjunto B. O número 8. Então, quando cada elemento do conjunto A está ligado a um único elemento do conjunto B, nós temos uma relação entre conjuntos. Nós temos uma função. Isso! Sempre os elementos do conjunto A se relacionam à variável x. Então o x sempre pertence ao conjunto A. Então quando eu quero procurar o x, eu vou sempre em qual conjunto? No conjunto A. Então o x aqui que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Então o x sempre pertence a A. O y, ele sempre pertence a B. Então o y eu sempre vou procurar ali no conjunto B. Tranquilo, gurizada? Então quando eu relaciono cada elemento do conjunto A e ligo com um único elemento do conjunto B, nós temos uma função. Agora alguns podem perguntar para mim, professor, mas o que fez com que tu ligasse o número 1 com o número 2, o número 3 com o número 4? Olha só, pergunta importante. Isso nós chamamos de lei de formação em uma função. Porque eu não quis botar no início, vou botar agora para vocês. O que acontece do número 1 para ele virar 2? Ele somou 1. O 3 para virar 4. Somou 1. O 5 para virar 6. Somou 1. O 7 para virar 8. Somou 1. E olha só, os números que estão dentro do conjunto A, eu chamo eles de x. Então aqui foi o x, que é o número 1, somou 1. O x, que é o número 3, somou 3. Os elementos do conjunto B, que estão ligados aqui, olha só, que estão ligados no conjunto A, ele eu chamo de y. Então eu tenho uma lei de formação que gerou a ligação entre o conjunto A e o conjunto B. Essa lei de formação, ó, todo mundo já enxergou isso, que é y igual a x mais 1. Quer ver uma coisa? Ó? Se o x é conjunto A, ó, 1. 1 mais 1 gerou qual valor? Gerou um y2.
3 mais 1 gerou o quê? Um y? 4, porque eu disse que o y está no conjunto B. 5 mais 1 gerou o número 6. O número 6 está lá no conjunto B. No conjunto B é o y. 7 mais 1, 8. O número 8 é o y, está lá no conjunto B. E o x são os elementos do conjunto A. Então, esse y igual a x mais 1 nós chamamos em função de lei de formação. E agora, para terminar, olha só. Aos elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto A eu chamo de x. Mas esse x ele também tem outro nome, que vocês viram lá no 9º ano. Nós chamamos de domínio da função. Então, quando eu escrevo aqui, ó, quem é o domínio deste diagrama todo, desta função, são os elementos do conjunto A. É o 1, é o 3, é o 5 e é o 7. E a gente sempre coloca entre chaves. Imagem. Nós vimos ano passado. O que é imagem? São os elementos do conjunto B que estão ligados no conjunto A. Os elementos do conjunto B que estão ligados no conjunto A. A imagem é o Y. São os elementos do conjunto B que estão ligados no conjunto A. Quem é o do conjunto B que está ligado no A? O 2, o 4, o 6 e o 8. Este é a imagem. E o contradomínio de uma função, olha só. O contradomínio é todo o conjunto B. Que é o conjunto B? O 2, o 4, o 6 e o 8. Mas olha só, professor, a imagem contra domínio deu a mesma coisa. Sim, nesse caso deu a mesma coisa. Mas veja bem, meus queridos, domínio é todo o conjunto A. Contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que estão ligados no conjunto A. Então, retomando, tá, gurizada? Domínio é x. X eu encontro no conjunto A. Cada elemento do conjunto A deve estar ligado a um único elemento do conjunto B. Tranquilo? Agora, para finalizar, para vocês entenderem bem o que é a função, olha para cá. Ó. Eu sempre costumo botar pessoas e data de aniversário. É uma relação. Olha só, Ana, Maria, Paulo e Carlos. Ana faz aniversário dia 1º de março. Maria, dia 17 de junho. Paulo, 21 de setembro. Carlos, 15 de novembro. E sobrou um número aqui. Então, os elementos do conjunto A é Ana, Maria, Paulo e Carlos. Então, o x desta função pertence a A. Então, quem são os elementos x? Ana, Maria, Paulo e Carlos. Porque o conjunto A ele é formado só pelos elementos x. Quem é o conjunto B? 1º de março, 17 de junho, 21 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Esses são os elementos do conjunto B. E olha só, cada elemento do conjunto A está ligado a um único elemento do conjunto B. Eu não posso ligar a Ana com duas datas de aniversário. Eu não posso pegar e ligar a Ana com 1º de março e 17 de junho. Porque a Ana ou nasceu dia 1º de março ou nasceu dia 17 de junho. Por isso que função é cada elemento do A tem que estar ligado a um único elemento do conjunto B. Então eu liguei todos esses elementos. Se eu perguntasse quem é o domínio, domínio se chama x, é o outro nome para x. E o x está em que conjunto? No A. Então quando eu pergunto domínio, eu vou para o conjunto A. Por exemplo, quem é o domínio? É a Ana, a Maria, vou escrever, tá, gurizada? O Paulo e o Carlos. Este é o domínio. Quem é a imagem? Imagem é y. O y são os elementos do conjunto B que eu ligo no conjunto A, que estão ligados no conjunto A. Quem são os elementos de B que estão ligados com os elementos de A? 1º de março, botar ponto e vírgula para separar, 17 de junho, 21 de setembro e 15 de novembro. Esta é a minha imagem deste conjunto, tá, gurizada? E quem é o contradomínio? Não tem espaço aqui, mas não precisa colocar aqui. Só vou falar. Quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio dessa função é simples. O contradomínio é sempre todo o conjunto B, que é 1º de março, 17 de junho, 21 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Este é o contradomínio da função. Agora eu vou botar um outro exemplo de domínio, imagem e contradomínio em conjuntos e diagramas. Beleza?
Aí vamos agora, gurizada, para mais um exemplo aí de função como relação entre dois conjuntos. Este é clássico para o ensino médio. Olha só. Dados dois conjuntos. Conjunto A, 0, 1 e 2. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a relação entre A e B é dada pela lei de formação y igual a x ao quadrado. Então quer dizer que o conjunto A se relaciona com o conjunto B através da fórmula y igual a x ao quadrado. Lembrando que x são os elementos do conjunto A. Isso mesmo, se tu falou conjunto A, beleza, mas barbaridade, tchê. E o y está onde? Está dentro do conjunto B, mas não é todo o conjunto B. Todo conjunto B é o contradomínio. O y que está dentro do conjunto B são os números que estão dentro do conjunto B que estão ligados no conjunto A. Muito bem. O que está sendo pedido aqui? Represente essa relação por meio de diagramas. Então vamos lá. Diagrama, conjunto A. Vamos escrever aqui, ó. O 0, o 1 e o 2. Conjunto B, tá aqui, ó. Vamos botar aqui o conjunto B. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 e o número 5. Vou pegar uma caneta vermelha aí, gurizada. Olha só. Está dizendo que o conjunto A se relaciona com o conjunto B através da lei de formação y igual a x ao quadrado. Então vamos lá. Y é o conjunto B. Vamos ver qual elemento do A vai ficar ligado com o conjunto B. Então o que eu vou fazer? Y igual. Quem é o x? X são os elementos que estão no conjunto A. Quem é que está no conjunto A? 0. Vamos botar o 0 primeiro. 0 ao quadrado igual a 0, beleza? Então, quando o x é 0, o y é 0. Então, eu vou ligar 0 com 0. Agora, y igual. O x, outro elemento x. X aonde eu procuro? No conjunto A. Então, o x agora é 1. Então, eu vou trocar o x por 1. 1 ao quadrado igual a 1. Então, deu y1. Então, eu vou ligar o 1 com o 1. E agora, finalizando, y igual. Que é o outro x. O outro x está aqui. É o número 2. Então, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, vou pegar esse número 2, vou ligar lá com o número 4. E aí, como é que eu sei que é função? Quando cada elemento do conjunto A está ligado a um único elemento do conjunto B, eu tenho função. Tá aqui, ó. Cada elemento do conjunto A. O 0 está ligado só com um elemento do B. O 1 está ligado só com um elemento do B. O 2 está ligado só com um elemento do B. É aquela coisa assim que de vez em quando a gente fala na sala de aula para vocês entenderem bem. O 0 faz aniversário no dia 0. Ele não pode fazer no dia 0 e no dia 1. O número 1 faz aniversário somente no dia 1. Ele não pode fazer aniversário no dia 1 e no dia 2, por exemplo. Então, cada elemento aqui do conjunto A, ó, tá só com uma flechinha no conjunto B. Só com uma flechinha para lá no conjunto B. O número 2 está só com uma flechinha no número 4. Eu não posso pegar o número 2 e botar uma flechinha no número 5. Não é mais função. Porque daí eu não vou estar afirmando que cada elemento do conjunto A está ligado a um único elemento do conjunto B. Então tem que tirar essa flechinha daqui. Agora voltou a ser função. Como é que eu mostro, que eu identifico que o diagrama é uma função? Eu escrevo assim, ó. Função de A em B. Quando o diagrama representa uma função, eu escrevo essa notação matemática. F, dois pontos, função de A em B. E aí eu vou perguntar para vocês, quem é o domínio? Domínio são os elementos que estão dentro do conjunto A, é o X. Então, quem é o X que a gente trabalhou ali? O 0, o 1 e o 2. Quem é a imagem? Imagens são os elementos do conjunto B que estão ligados no conjunto A. Quem são? O 0, o 1 e o 4. O 0, o 1 e o 4. E quem é o contradomínio da função? Contradomínio da função é sempre todo o nosso conjunto B, que aqui é o número o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que no exemplo anterior a imagem e o contradomínio foram os mesmos elementos. Isso pode acontecer? Pode, é normal. Mas também pode acontecer isso de só alguns elementos do conjunto B serem a imagem? Sim. Aí, alguns daqueles elementos do conjunto B são eles que estão ligados no conjunto A. Mas todo o conjunto B é sempre o contradomínio. E é isso aí, pessoal. A nossa parte inicial de funções como relação entre dois conjuntos através de diagramas. Eu espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo 2, 3 vezes se for
preciso e possível, tá, gurizada? Um forte abraço para vocês, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de estar aí na sala de aula com vocês. Mas até lá, vamos assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, que eu sei que vocês vão entender bem a matéria, porque eu sei que vocês estão cooperando e estão fazendo as atividades. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima!